O túmulo da Rocha de Kapirikaya é localizado em Kikidilin, Turquia. É um túmulo rochoso do período helenístico, datado do século II a.C. A tumba não é simplesmente uma fachada em forma de porta, mas na verdade uma estrutura em forma de cubo cortada na montanha, conectando-se apenas à rocha natural ao seu redor em alguns pontos. A câmara interna da tumba só pode ser acessada entrando em uma pequena abertura quadrada na metade da face da estrutura. Uma inscrição acima da entrada diz Icesios, que alguns acreditam ser atribuída a um antigo comandante chamado Icesius. Em 4 de dezembro de 2013, um trabalhador na China teve sua mão colocada no tornozelo. O paciente tinha sofrido um acidente de trabalho no qual cortou a mão com uma máquina de lâmina rotativa. A equipe de microcirurgia do Hospital Xiange em Changsha não conseguiu recolocar a mão no braço porque os tendões e os nervos estavam muito danificados. Assim, decidiram prendê-lo ao tornozelo enquanto esperavam que os nervos do braço cicatrizassem. Desta forma, os tecidos da mão não foram danificados devido à falta de fluxo de sangue e, posteriormente, foi possível colocá-lo de volta no lugar. As pedras da fome. As recentes secas na Europa tornaram mais uma vez visíveis as pedras da fome em alguns rios tchecos e alemães. Essas pedras foram usadas para marcar níveis de rio desesperadamente baixos que previam a fome e a seca. No rio Elba, existem várias datas nela e a mais recente é de 1934 e diz: "Se me vires, chore". O trem do ferro da Mauritânia, uma composição que pode chegar até incríveis 2,5 km de extensão. São poucas estações ou paradas, afinal de contas, a rota atravessa o deserto do Saara. O trem exageradamente comprido parte de Zouérate e vai até Nouadhibou, na costa do país africano. Normalmente, são necessárias entre 18 e 22 horas para a locomotiva percorrer os 700 km de trajeto. Fenômeno Olho. Essa ilha flutuante, perfeitamente redonda, que circula sobre seu próprio eixo, foi chamada de Olho pelos geólogos e mede 118 metros de diâmetro. Ela fica próxima à cidade de Buenos Aires, na Argentina, numa área de difícil acesso e foi descoberta pelo cineasta Sergio Neuspiller, no delta do rio Paraná. Este é um belíssimo mitra de um bispo em prata dourada, incrustada com 3.326 diamantes, 164 rubis e 198 esmeraldas. Criada por Matteo Tregli em 1714. Soldado assírio mergulhando usando um saco inflável feito de pele de cabra. É o registro mais antigo de um mergulhador, tem aproximadamente 3.000 anos. A gravura é mantida no Museu Britânico de Antiguidades. Na imagem o rei Ramsés III aparece segurando os inimigos pelos cabelos, prontos para atacar, vestindo o avental real e a coroa branca, e sob seus pés os inimigos do Egito do templo de Abu em Luxor. A água nunca seca. E nem algas nem odor apareceram. E o nível da água é constante e não muda sem aumentar ou diminuir por mais de 3.000 anos, apesar dos fatores de escultura, perda, infiltração e evaporação ao longo dos séculos. Este é o Lago Sagrado de Luxor, uma das maravilhas da antiga civilização egípcia localizada fora do salão principal do templo de Karnak que tem 80 metros de comprimento e 40 metros de largura. Os lobos marinhos têm unhas em suas barbatanas posteriores, que não cumprem nenhuma função, são simplesmente uma característica evolutiva que ainda conservam dos seus antepassados que viviam em terra firme. Estes animais, tal como os elefantes marinhos e leões marinhos, pertencem à família dos pinípedes, que são mamíferos carnívoros adaptados à vida aquática. O momento em que as estátuas de Artemis, um dos cultos da deusa mãe, foram desenterradas no Prytaneum de Éfeso em 21 de setembro de 1956, quando o arqueólogo austríaco Franz Miltner era o chefe da escavação. Esta é uma belíssima foto da América do Sul vista do espaço durante a noite. O artista Jonas Pfeiffer desenhou anjos de acordo com a descrição da Bíblia, e olhem o resultado. Até o momento Jonas criou 3 artes com base nos livros bíblicos. O artista criou um querubim e um opã segundo visões de Ezequiel. Além disso, fez uma arte de um anjo serafim com base em uma passagem de Isaías e Apocalipse. Os sarcófagos de Caragia. Existem grandes sarcófagos da cultura Chachapoyas em Caragia, Peru. Os residentes locais referenciam os sarcófagos como os antigos sábios.
O povo Chachapoyas colocou seus sarcófagos em locais de difícil acesso para proteger seus mortos. Uma babá inglesa dirigindo um carrinho de bebê motorizado na década de 1920. É difícil de acreditar, mas esta é uma corrente feita de pedra. Foi construída no telhado do templo de Sundareswarari Meenakshi, localizado em Madurai, Tamil Nadu, Índia. Estes são os dois gigantes de Caxemira posando com o fotógrafo americano James Ricalton em 1903. O Jardim Shahde, Irã, localizado no coração do deserto de Lut, no Irã, é um exemplo impressionante da arquitetura de jardins persa e da engenhosidade humana diante das adversidades climáticas. Construído durante o século XIX, especificamente entre 1874 e 1886. Essa imagem chega a ser engraçada. Do lado esquerdo vemos parte do muro construído com métodos modernos. Já na direita podemos ver a perfeição da antiga técnica de construção de muros em pedras. Um dia de praia lotada em Atlantic City, Estados Unidos. Ano de 1908. Tem 25 mil anos e é possivelmente a arquitetura mais antiga do mundo. Uma cabana feita de presas de osso de mamute. A primeira imagem mostra um pelique grego antigo representando uma mulher acrobata atirando uma flecha com os pés. O artefato remonta ao século IV a.C. A segunda imagem mostra uma arqueira acrobática nos Jogos Nômades Mundiais de 2016, realizados no Quirguistão. Existe uma condição genética que faz com que o indivíduo nasça sem unhas e seja incapaz de desenvolvê-las. O nome desta condição é anoníquia. Existem casos que apenas parte da unha se desenvolve e o nome dado à alteração é hiponíquia. A Sequoia sempervirens, a árvore mais alta do mundo, mede 115,72 metros, aproximando-se dos 130 metros correspondentes à altura máxima alcançável de uma árvore. Descoberta em 2006, na Califórnia, foi apelidada de Hyperion e tem cerca de 1000 anos. Mary Smith era uma mulher de Londres que em 1930 ganhava seu sustento atirando ervilhas secas pelas janelas para acordar as pessoas que tinham que ir trabalhar. O elasmotério, também conhecido como rinoceronte gigante ou unicórnio siberiano gigante, é uma criatura que desperta o interesse. Segundo as descrições e estimativas iniciais, esta majestosa fera atingia um pouco mais de 2 metros de altura, tinha um comprimento de 4,5 metros e um impressionante peso de 4 toneladas. Nesta foto de 1966 podemos ver as antigas passarelas das Cataratas do Iguaçu, muito diferente do que é hoje. Uma macrofotografia do rosto de um besouro de chifre longo, mas parece um alienígena. Aqui podemos ver a mesma cachoeira em 3 estações diferentes: Skogafoss, na Islândia,